Uma ilha submersa do tamanho da Espanha está sendo reivindicada pelo Brasil. Formação geológica Elevação do Rio Grande fica localizada a cerca de 1.200 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, a 5.000 metros de profundidade. Atualmente, a ilha é considerada patrimônio comum da humanidade por ser de águas internacionais. O Brasil busca reconhecer como parte do território junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. Análises geológicas indicam que essa formação é uma continuação do território continental brasileiro. Pesquisas da USP, inclusive, mostram que o solo da região é semelhante ao do interior de São Paulo, além de possuir minerais estratégicos como as terras raras, que podem ser aproveitadas em transição energética e na indústria de alta tecnologia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor e coordenador do Centro Oceanográfico de Registros Estratigráficos, o Luigi Giovanni. Luigi, boa tarde para você. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Boa tarde. Queria muito saber, sobre a partir de que momento vocês se debruçaram em estudar, sobre essa ilha e o que se sabe até agora sobre ela. Começamos mais ou menos 10 anos atrás. Tem pesquisadores no Brasil que já são mais anos que estão estudando esta região. Então, faz muito tempo que está no coração dos brasileiros. O problema é que essa região é muito grande. São mais ou menos uma extensão igual à Espanha. E é uma estrutura extremamente complexa, sabemos muito pouco. Existem algumas cadeias de montanhas, platôs, existem algumas montanhas submarinas que chegam até o topo, até 500, 600 metros de profundidade. Mas existe também muitos canyons, muitos canais, muitas fissões muito estranhas, que lembram um pouquinho a estrutura que é a Islândia, tá? Então, tem muito para ser estudado, e é para isso que estamos tentando focalizar no estudo dessa região. Ô, Luigi, agora como são feitas as pesquisas, né? De fato é necessário estar lá em loco, ver com os próprios olhos. Qual é a frequência em que vocês estão lá fazendo essa pesquisa, enfim? Já fomos várias vezes com expedições, apoiados também com a Marinha, que claramente tem navios de pesquisa, e também fomos com navio inglês e com navio do Instituto Oceanográfico. E através dessas pesquisas conseguimos coletar amostras do fundo, e tantos rochas, tantos sedimentos, tanto argilas, tanto também os corais, os peixes que vocês estão vendo nessas imagens. Que na verdade são esponjas, parecem corais, mas também estão mais que tudo esponjas. Esses fundos são muito pouco conhecidos. Se vocês pudessem imaginar a quantidade de organismo que ainda precisa ser descoberto nessas regiões, poderia imaginar como esses organismos poderiam ser também úteis para a medicina, para descobrir novos medicamentos e fazer novas descobertas também tecnológicas. Então, existem lá alguns minerais que se chamam crustas polimetálicas, que são algumas rochas vivas pretas que crescem no fundo do oceano, exatamente nesse tipo de fissões no topo desses seamounts. E essas rochas vivas são extremamente concentradas em elementos e metais raros. Esses elementos são fundamentais, extremamente estratégicos para a tecnologia, para o desenvolvimento das novas baterias, das células fotovoltaicas, das wind farm. Então, tudo que é a nova geração de energia
necessita desses elementos e são muito raros na crosta e precisam de grande quantidade de energia para ser retirado. Lá no fundo do oceano são extremamente concentrados. Tem muitos países que estão correndo atrás disso. Não é o Brasil, é a China, Japão. Muitos países estão já com a tecnologia pronta para retirar esses minerais do fundo dos oceanos. Agora, o que falta é saber o impacto que vai levar ao fundo dos oceanos essa retirada desses minerais. Porque a gente está vendo que existe uma grande quantidade de organismos que vivem em cima deles. Então, a gente precisa entender, fazer mais pesquisas, entender melhor quais são os processos que faz formar essas crustas para conseguir criar um método sustentável com o impacto menor possível para chegar a daqui a 5, 10 anos, 15 anos, fazer essa explotação, então retirada desses minérios em forma limpa, com o menor impacto possível aos organismos no fundo dos oceanos. Então, a gente tem que pensar que o fundo do oceano, apesar de ser uma área que não conhecemos, é extremamente rica de vida, extremamente rica de fontes energéticas e precisa ser estudadas com grande prioridade, hoje mais que tudo. Ô, Luigi, você entrou num ponto que justamente é algo que eu gostaria de comentar com você, né? Sobre a partir do momento em que, de fato, se isso se tornar concreto, o Brasil ter o direito de exploração dessa área, essa ilha fizer parte do nosso território, como se daria a questão da exploração de modo a proteger, né, essa ilha que está hoje submersa e você bem trouxe, né? É preciso saber, inclusive, cuidar dessa região para que todo o que já existe ali, os seres vivos, não sejam impactados. Ou seja, então imagino, inclusive, que essa questão da liberação para o Brasil de ter o domínio dessa região envolva essa questão ambiental, inclusive, né, sobre como proteger essa área. Exatamente. E quando, em condições normais, o Fundo Oceânico é gerenciado para uma entidade das Nações Unidas que se chama International Seabed Authority. Então, quem quer usar o Fundo dos Oceanos tem que fazer um pedido, pagar muito dinheiro para usar essa área, mas antes de tudo tem que fazer grande pesquisa. Então demora muitos anos e nenhum país está fazendo isso em função de crosta. Estão começando a fazer com nódulos na área do Pacífico, tá? Agora, o que acontece quando essa área virar Brasil, com certeza vai ser responsabilidade do Brasil. Então, o Brasil tem que aplicar a lei brasileira para a mineração. Então, vai ter todo um processo que se chama avaliação de impacto ambiental. Então, tudo uma série de estudos que vão ser produzidos. E quais são esses estudos? Não se sabe ainda, em relação ao fato que não sabemos exatamente como essas crustas se formam. Então, tanto a International Seabed Authority, tanto também do ponto de vista legal brasileiro, existem ainda alguns gargalos que precisam ser resolvidos em relação com a dificuldade científica de entender quais são esses riscos e impactos. Ô Luigi, considerando, claro, a riqueza dessa região, né, a partir de tudo que ela pode trazer do ponto de vista econômico, outros países já estão na disputa também ou é algo que, por enquanto, só o Brasil reivindica o direito a essa terra, a esse território? Essa região não tem nenhum outro país fazendo requisição. O Brasil fez o pleito alguns anos atrás e até lá nenhum outro país levantou a mão e claramente estão sendo avaliados os dados, que são dados científicos, e claramente pediram para mais dados, o que faz parte normalmente do processo de avaliação, que demora muitos anos. Queria só lembrar que o Brasil ganhou, através de programas que se chama LEPLAC da Marinha, conseguiu ganhar toda uma região gigantesca que está no norte
na margem equatorial. Essa área foi estendida. O Brasil conseguiu estender o limite da plataforma continental e hoje o Brasil possui uma área gigantesca a mais lá na frente do Amazonas, lá na frente do Ceará. Então, isso é uma grande conquista, isso aconteceu esse ano e é fruto de dezenas de anos de trabalho dos pesquisadores e da Marinha Brasileira. Há outras ilhas submersas, né, que vocês detectaram através de anos de estudo que possam ser tão interessantes como essa? Sim, tem várias outras no Brasil, na área de Bahia, na frente de Bahia, tem outros simãos de grande interesse. Eu falaria que mais que tudo na margem equatorial, na frente do Ceará, na frente do Rio Grande do Norte, existem alguns simãos de grande interesse científico são gigantescos. Existem várias dessas montanhas submarinas que estão muito rasas, estão a poucas dezenas de metros de profundidade. Você encontra já esses bancos gigantescos de crustas, de rodolitos, de carbonato, de corais, e são extremamente abundantes na margem equatorial. Luigi, muito obrigado, viu, por ter conversado com a gente aqui no Conexão Record News. Um assunto tão interessante como esse para a população poder acompanhar e seguir agora, né? Vendo qual vai ser o desdobramento dessa história, desse pedido, se de fato esse território vai ser anexado aqui ao território brasileiro, daí o Brasil vai ter o direito de explorar essa região ou não. Obrigado mesmo, boa semana para vocês aí. Obrigado a vocês, até a próxima. Até.